Bom dia, estamos aqui mais uma vez, vídeo ao vivo, e eu vou responder perguntas que me fizeram lá no Instagram. Então, frequentemente eu costumo abrir caixinhas de perguntas, vocês mandam as perguntas e eu respondo lá. Mas nos stories a gente acaba não tendo tanto espaço, né, vamos dizer assim, para responder as perguntas de forma mais ampla. Então eu resolvi fazer vídeos, pretendo fazer com mais frequência isso, vídeos para que eu possa responder com mais tranquilidade essas perguntas de vocês. Então vamos lá, vamos direto, vamos começar. Primeira pergunta que foi feita. Numa casa onde só um trabalha, como fazer de forma justa a divisão, no caso, divisão dos gastos, dos ganhos, sem que o outro perca autonomia? Bom, a questão foi abordada que eu falei de como dividir os gastos, né, em casa. O que acontece? Dificilmente, quando ambos os cônjuges trabalham, dificilmente os dois ganham a mesma coisa. Então, qual que é a lógica? Você fazer de uma forma proporcional, né? Eu coloco... Primeiro eu preciso saber quais são os gastos da casa e depois eu olho os ganhos de cada um dos dois e coloco proporcionalmente. Vamos supor que, para ficar fácil a conta, os dois, somando os dois, dá 10. Um ganha 8, outro ganha 2, para ficar mais fácil. Então, o que ganha 8 vai contribuir com 80% da renda própria para 80% dos gastos da casa. E o que ganha 2 vai contribuir com 20% da renda própria para a renda da casa. Então, dessa forma fica mais justa e cada um pode ter uma parte do dinheiro para controlar por conta própria, vamos dizer assim, né, independente do montante total. E aí, no caso, foi perguntado quando só um trabalha, né? O que é o ideal? Que a pessoa que não trabalha tenha reserva própria, tenha acesso ao dinheiro, vamos dizer assim. O que eu vejo muito, que costuma funcionar bastante, é um trabalha e o outro gerencia o dinheiro. Por alguma razão funciona, assim, pela prática que eu vejo. Mas quando não é assim, quando a pessoa que trabalha gerencia, é muito importante que a outra pessoa tenha, sim, uma reserva e tenha acesso ao dinheiro, porque imprevistos podem acontecer e em algum momento que o outro não esteja de forma repentina, não estou falando nada de catástrofe, não, estou falando de qualquer situação que possa acontecer, o outro tem que ter alguma reserva para poder acolher aí algum gasto de emergência. Maravilha. Segunda pergunta. Para investir fora da poupança, como faz? Primeiro passo para investir fora da poupança é você ter um pouco de conhecimento a respeito das opções que existem. Não é nada difícil, tem várias opções hoje e o acesso a informações está muito tranquilo. Inclusive aqui, né, eu sempre estou disponível para responder perguntas em relação a isso. Mas o que é interessante fazer? Abrir conta numa corretora. Por quê? Porque se você vai investir no seu banco, você acaba tendo acesso, você acaba tendo uma influência forte do seu gerente, primeiro ponto, né? E você vai ter acesso só aos produtos financeiros do próprio banco. É, pode ser que sejam bons? Pode ser que sejam bons, sim, mas não necessariamente. E na corretora não, você vai ter lá uma gama de opções bem maior de vários bancos e tem os assessores autônomos de investimento, que eles também prestam uma assistência nesse sentido, mas eles tendem a ser um pouquinho menos enviesados, vamos dizer assim, né? O ideal é que você faça sozinho, sempre. Busque conhecimento e invista sozinho. Mas esse é o primeiro passo. E assim, CDB, por exemplo, é o que chama um certificado de depósito bancário, né? Um tipo de título onde você pode investir que ele tem a mesma segurança que a poupança. Só precisa ficar sempre atento ao seguinte: um título de investimento ele tem sempre um prazo de vencimento e tem sempre a rentabilidade. A rentabilidade, se tiver 100% do CDI, por exemplo, que vamos dizer que você pode usar como balizador, ele vai ser sempre melhor do que a poupança. 100% do CDI sempre vai ser melhor do que a poupança. E um CDB, um CDB de um banco, comparado com a poupança desse mesmo banco, ele tem absolutamente a mesma segurança em termos de tomar um calote. É interessante isso, né? Quando a gente fala de risco, tem vários tipos de risco. Então, o risco mais perigoso, vamos dizer assim, é de você tomar um calote. Você investe no banco e o banco quebra, por exemplo, tá? Só que assim, isso vai acontecer, esse risco ele existe tanto na poupança como em outro título desse mesmo banco. Então, se você quer sair da poupança e quer escolher, por exemplo, um CDB do mesmo banco, em termos de risco vai ser a mesma coisa. Essa é uma opção,
ok? Para começar, está de bom tamanho, né? E sempre se atente ao prazo de vencimento, porque a poupança ela tem essa característica, você pode sacar a qualquer momento. Os outros títulos de investimento, de renda fixa, alguns deles prendem o seu dinheiro, né? Eles aumentam a sua rentabilidade, mas você tem que manter até o final, até a data de vencimento. E às vezes essa data de vencimento são 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes 3, 5, 10 anos, pode acontecer de ser maior. Em alguns casos você até consegue resgatar antes, mas daí você vai sofrer uma penalidade que não vai valer a pena. Então fica atento à data de vencimento, que isso é muito importante. Sempre, todo título de investimento tem data de vencimento. Alguns CDBs, por exemplo, apesar de ter uma data de vencimento, que necessariamente tem, eles têm liquidez diária, ou seja, você pode sacar antes da data de vencimento. Pode ser uma opção, pode não ser. Aí tem que verificar. Maravilha. Próxima pergunta. Algum livro de mentalidade de educação financeira? Pediram sugestões de livros. E eu gosto sempre de indicar esses dois aqui. Ó. Primeiro, Os Segredos da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, que é um livro muito interessante, que realmente fala de pensamento, de forma de investir, mas não só investir, de forma de como pensar sobre o dinheiro. E o famoso também Pai Rico, Pai Pobre, que dá outra visão. Eu lembro, eu li esse livro faz muito tempo, em 2003, o Pai Rico, Pai Pobre. E uma das coisas que mais ficou marcadas para mim é a ideia do ativo e do passivo, né? Que a gente ainda existe a mentalidade de que tudo que você compra, por exemplo, você vai comprar uma casa, ela é um ativo. Ativo no sentido de que vai gerar dinheiro para você. E muitas vezes não. Você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que você está comprando pode gerar mais gastos para você do que ganhos. Então tem que tomar cuidado com isso e sempre investir em reais ativos, que são ativos que vão te proporcionar maior ganho e não gastos. Mas enfim, são duas excelentes opções de livros para começar a pensar, para começar a ampliar um pouquinho a visão dentro da educação financeira. Show! Onde investir para os sonhos e metas fora da poupança? Aqui sendo mais específico, né? Eu falei um pouquinho mais antes na outra pergunta, mas sendo mais específico. Então, assim, a gente tem as 3 caixinhas, das quais eu falo bastante, né? A reserva de segurança, que você tem que buscar um investimento com liquidez diária, e alta segurança, porque é aquele dinheiro que você vai ter que sacar a qualquer momento para imprevisto, para algo que você não espera que vai acontecer. E beleza, uma vez que você tenha essa reserva de segurança montada, pelo menos num montante razoável, vamos dizer que você já tenha umas 3 vezes os gastos mensais, né? Se tiver mais, quanto mais melhor, obviamente, né? Quanto mais melhor, assim, mas depende. O importante é chegar, se você tem um emprego bastante garantido, que você tenha por volta de 6 vezes os gastos mensais, já é bem suficiente. Se você tem um emprego mais instável, você é autônomo, empresário de maneira geral, é melhor que você tenha pelo menos 12 vezes os gastos mensais. Então, você tendo essa reserva de segurança, você pode montar a segunda caixinha, que é das suas metas, dos sonhos. Então, você quer fazer uma viagem, por exemplo, daqui a 2 anos para conhecer, sei lá, quer conhecer a França, quer ir para Paris. Então, todos os meses você vai investir. Quando se trata de viagem internacional, é interessante você fazer uma reserva também na moeda do país que você vai. E todos os meses você vai comprando, porque ninguém sabe como vai ser o câmbio, né, um mês antes da viagem. Pode ser que suba muito, ou pode ser que caia muito também, você vai aproveitar. Mas como você não sabe, é legal você ir comprando todos os meses um pouquinho por mês, né, da moeda local. Isso é uma coisa. Mas fora isso, e aí serve a regra para qualquer tipo de investimento, para qualquer tipo de meta que você tenha, como você sabe quando você vai usar, e, por exemplo, eu dei um exemplo de 2 anos, né, você tem um certo prazo, você consegue abrir mão de ter essa liquidez diária que eu comentei, característica da reserva de segurança. Ou seja, você consegue deixar o dinheiro um pouco mais preso durante algum tempo, e por conta disso, você tem uma rentabilidade um pouco maior. Essa é uma ideia bastante interessante. Onde você pode investir? CDBs, que eu comentei antes, LCI, LCA, e letras de câmbio. Basicamente, esses 4 tipos de investimentos, tá? Então, CDB são certificados de depósito bancário, você está investindo no banco, você está comprando um título do banco, que significa que você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar uma rentabilidade por conta disso.
para todos esses, você vai ter que olhar data de vencimento. Você nunca vai comprar um título que tem uma data de vencimento maior do que o prazo do seu sonho. Quero viajar daqui a 2 anos, não adianta eu comprar um título de 3 anos, por exemplo, que vai ficar preso, e aí só depois da viagem que eu vou poder sacar, não faz sentido. E aí, como é que você faz? Você tendo conta em alguma corretora, você acessa ela lá e vê qual que está sendo interessante ali, qual que está com uma rentabilidade maior dentro do prazo que você espera. O CDB, a LCI e a LCA e as letras de câmbio, elas têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é uma garantia a mais para que, caso o banco quebre, você consiga resgatar esse dinheiro, tá? É uma garantia 100% segura, né? Dá uma garantia máxima? Não, não dá. Eu não quero entrar aqui em detalhes desse aspecto em particular, mas assim, é uma garantia a mais, que eu acho que é válida a gente considerar sim, né? Principalmente quando se trata de algum banco que você não conheça. Então, tendo essa garantia é um ponto a mais. Mas eu acredito que você não deva se valer dessa garantia para reserva de segurança. Aí busque um banco que você tenha certeza que é muito seguro, que é muito grande, que vai te dar uma segurança ainda a mais, né? A poupança, o CDB, a LCI, a LCA, todos esses títulos têm a garantia do FGC, então, independente do banco que você escolha, você vai ter esse ponto a mais. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Só pode começar a investir na segunda ou na terceira caixinha depois de completar a reserva de segurança? Pois é. Você pode começar a investir nas outras caixinhas sem ter completado totalmente a sua reserva de segurança, mas é importante que você tenha pelo menos um montante mínimo, vamos dizer. O ideal é que você tenha pelo menos 3 vezes os gastos mensais. Se depois que você que tiver 2 meses, quiser já começar, você está muito ansioso, aí tudo bem, começa pouquinho, continua. Com o aporte que você vai fazer mensal, coloca 90% na reserva de segurança, porque você precisa fazer ela aumentar, e 10% já começando a segunda ou a terceira caixinha. Acho que é válido. Apesar de que a segunda não tem como deixar de lado, né? Então, se você tem algum objetivo que você vai ter que gastar daqui a um tempo para ele, você vai ter que investir. Então, é meio que necessário. Agora, a terceira, aí sim, você precisa, para começar ela, é bom você ter uma parte da reserva de segurança mais cheia, vamos dizer. Opções para reserva de segurança. Vamos lá. CDB de liquidez diária, como eu comentei, né, que você possa sacar o investimento a qualquer momento, de um bancão, de um banco que tenha uma solidez garantida, que você sabe que não vai ter perigo de quebrar. Quais são eles? Os grandões, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e Bradesco. Esses são os bancões. Ah, mas e o C6, o Banco Inter, o próprio Nubank, né? Olha, eles são grandes, eles não são tão seguros quanto esses grandões, mas eles são bem seguros também, pelo menos hoje, não tem nada em que se falar a respeito de possibilidade de quebrar, alguma coisa assim. Então, eu não vejo problema, mas fica sempre de olho, porque são bancos mais novos, né? Então, o Banco Inter não é tão novo, mas não é tão grande quanto esses outros, tá? Mas eu, por exemplo, uso esses bancos para reserva de segurança também e não vejo problema, não. Fica esperto também com a questão do aplicativo, se ele está funcionando bem, se você vai ter algum problema em sacar o dinheiro em algum momento. Se o banco traz dor de cabeça, muda, porque não faz sentido. A gente tem várias opções que devem servir para que a gente cada vez busque um serviço melhor que vai satisfazer as nossas necessidades. Essa é a grande vantagem, né, do livre comércio, que oferece várias opções para que a gente busque cada vez melhor, e eles que vão melhorando os serviços deles para ganharem o mercado, né? Outra opção muito boa para a reserva de segurança são os fundos DI, ou fundos Selic. Tá? O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro e compram Tesouro Selic. Ah, mas qual que é a diferença? Eu posso comprar diretamente esse Tesouro Selic? Sim, Tesouro Selic também é uma excelente opção para reserva de segurança. Porém, esses fundos DI têm duas características interessantes que acabam sendo melhores que o Tesouro Selic. Desde que eles tenham taxa de administração zero. Se eles cobrarem alguma taxa de administração, já ao meu ver, não vale a pena. Agora, se tiver taxa de administração zero, aí vale a pena. Por quê? Eles não vão pagar a taxa de custódia de 0,2% ao ano, que você investindo no Tesouro Selic, você paga acima de R$ 10.000, até R$ 10.000 não paga, mas acima paga. E a outra questão o Tesouro Selic ele tem um valor mínimo lá, se eu não me engano está em torno de R$ 140, 150. Então você não consegue investir dinheiro abaixo disso.
São 2 pontos, e aí você avalia se faz sentido ou não, mas acaba tendo uma certa facilidade também de utilização, tá? Onde você encontra fundos Selic com taxa de administração zero? Na Vitrio, na BTG, na XP, na Rico, na Orama. Essas corretoras eu sei que tem fundo Selic ou fundo DI com taxa de administração zero com essas características. Muito bom, muito bom. Como cortar gastos? Vamos lá, vamos terminar com essa daqui, porque essa é mais interessante. Bom, como é que você começa cortando gastos? Primeiro, você precisa ter uma visão geral de todos os seus gastos. Começa pelos maiores. Começa a listar os seus gastos, tudo que você paga mensalmente. O que for gasto fixo é até mais fácil, né? Você começa a anotar e depois você começa para os gastos não fixos, né? Aqueles que são mais variáveis, supermercado, ou aqueles fixos que são variados também, né? Que é energia elétrica, por exemplo. Você tem um montante ali aproximado mensal, mas ele varia um pouco. E aí, você tendo aqueles dados à mão, você consegue analisar onde você pode reduzir, tá? Gastos de alimentação, de maneira geral, são mais fáceis de serem reduzidos. Então, coloca como uma meta, para o próximo mês eu vou reduzir 10% dos gastos de supermercado ou dos gastos de alimentação como um todo, por exemplo. É legal você também dividir os gastos essenciais, aqueles que não tem como cortar, alimentação é um bom exemplo, né? E aqueles que são mais relacionados a prazeres, que são importantes também, mas que você poderia cortar no momento de crise, no momento durante um período, um momento mais complicado, por exemplo. Por quê? Justamente para você ter essa visão mais clara, né? Do que você pode só reduzir e do que você pode efetivamente cortar diante de uma necessidade. E aí você começa a analisar. É mais interessante sempre você focar nos gastos maiores. Por exemplo, se você consegue reduzir o seu plano de saúde, claro que mantendo as características que você visa, que são importantes para a sua saúde, se você consegue reduzir, isso costuma ser um gasto relevante que faz mais diferença. Se você consegue mudar o lugar onde você mora e reduzir condomínio, aluguel, são gastos que, quando você faz uma soma ao longo de um ano, por exemplo, vai dar uma diferença bem grande no orçamento, tá? Mas outra coisa que acaba fazendo muita diferença, assinaturas, né? Você pega celulares, plano de internet, por exemplo, às vezes aplicativos. Muitas vezes a gente tem assinaturas que nem sabe que tem. Essas não tem nem que pensar, você tem que cortar mesmo, tem que tirar do orçamento. Agora, se você usa, analisa o quanto você usa, se realmente vale a pena pagar. Às vezes você olha assim, puxa, mas são 10 reais, são 20, 30 reais, é pouco no orçamento. Ok, mas faz essa projeção no ano inteiro e às vezes em 10 anos e coloca o que o que você perderia como investimento em relação a isso, que você deixa de ganhar de investimentos ao invés de investir esse dinheiro, né? Aí a visão costuma mudar um pouquinho. E eu gosto sempre também de dar um exemplo de uma vez que eu liguei para o fornecedor de internet, era Net Claro, e eles melhoraram o meu plano e reduziram minha mensalidade. Como é que pode isso acontecer, né? Acontecia que o meu plano era muito antigo e já era obsoleto, eles não tinham mais lá no pacote deles, então automaticamente eles já puderam atualizar esse plano e ele era melhor, plano de dados de internet. E eles reduziram o valor, por quê? Porque esse plano custava menos. Só que como eu não ligava durante muito tempo, isso faz tempo já, ano a ano o valor que eu pagava ia sendo reajustado e eles não atualizavam automaticamente. Eu acho uma super sacanagem da empresa, mas enfim, infelizmente a gente não tem muitas opções, né, de fornecedor de internet, então o que nos resta é isso, ligar, você perde um tempo lá, às vezes demora um pouquinho, mas vale a pena porque a diferença acaba sendo relevante. Imagina 50 reais por mês que você deixa de pagar numa conta de internet, ao ano são 600 reais, sem contar o que você ganha de rentabilidade nesse investimento. Muito bom, pessoal. Espero que tenham sido úteis essas respostas para vocês. Continuem me mandando perguntas lá nas caixinhas do Instagram. Maior prazer responder e conversar com vocês lá. Lá a gente acaba tendo
uma conversa mais direta, né? Porque ele acaba sendo mais dinâmico o Instagram, e diariamente eu estou postando conteúdo, tanto no feed como nos stories, para a gente ir conversando. Se você não me segue aqui no canal, ir lá, considera seguir. Aqui eu estou sempre também trazendo vídeos a respeito de educação financeira, finanças pessoais e investimentos, e ativa o sininho para receber também sempre mensagem quando tiver vídeo novo. Minha mentoria está com vagas abertas, então só mandar uma mensagem no meu perfil do Insta, tem o contato do WhatsApp para você mandar essa mensagem, a gente pode conversar, a gente marca uma conversa sem compromisso para eu apresentar o programa para você. Eu vou deixar aqui também na descrição para ficar mais fácil, e muito em breve eu vou lançar meu curso também, que vai trazer todo o conhecimento que você precisa para você sair do caos financeiro, você saber exatamente o quanto você recebe, mesmo que você seja autônomo, você ter uma segurança de salário fixo e saber exatamente como gastar esse dinheiro. E para quê? Para você começar a investir e conseguir colocar os seus sonhos na realidade, né? Deixar de ser sonho e fazer com que eles se materializem e se realizem na sua vida. Sempre para a gente poder proceder melhor nessa nossa vida maravilhosa. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau.